Olá, meu nome é Ana Flávia e eu sou estudante do curso de Engenharias Alternativas e Renováveis da Universidade Federal da Paraíba. Nessa apresentação, nós vamos analisar como os mecanismos de transferência de calor estruturam o sistema climático da Terra, desde a entrada da radiação solar até o desequilíbrio energético, que leva ao aquecimento global, e, claro, a física térmica, em especial os mecanismos de condução, convecção e radiação térmica, que regulam tudo. Nós vamos abordar isso com base nos conceitos da termodinâmica, aplicados à geofísica, à climatologia e, sem falta, à transferência de calor. Alguns dos tópicos a serem abordados neste vídeo são fundamentos e mecanismos de transferência de calor, balanço energético global, atividades humanas e o balanço energético, radiação infravermelha e o efeito estufa, papel dos gases de efeito estufa na retenção de calor e, por fim, as conclusões deste trabalho. Mas então, o que é calor? Quais são os principais mecanismos de transferência de calor? Calor é uma forma de energia que pode ser transferida de um sistema para outro como consequência da diferença de temperatura entre eles. A transferência de calor é um processo fundamental em sistemas naturais e tecnológicos. Ela sempre ocorre quando há uma diferença de temperatura entre dois corpos ou regiões. Existem três principais mecanismos de transferência de calor: condução térmica, que é a transferência de energia das partículas mais energéticas para as vizinhanças menos energéticas, como resultado da interação entre elas, mas isso tudo sem o transporte de matéria, viu? A taxa de condução é descrita pela lei de Fourier, onde o fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura e à condutividade térmica do material. Nós temos também a convecção térmica, que é a transferência de energia entre uma superfície sólida e um fluido adjacente, sendo este fluido gás ou líquido, que está em movimento. A convecção térmica pode ser dividida em convecção natural, que é quando o movimento do fluido é gerado por diferença de densidade causada por gradientes de temperatura, como no caso de correntes de ar aquecida que sobem. Nós temos também a convecção forçada, que é quando o fluido é movimentado por agentes externos, como no caso de ventiladores circulando ar ou bombas. E por último, mas não menos importante, nós temos a radiação térmica, que é a transferência de energia através de ondas eletromagnéticas, como resultado das mudanças nas configurações eletrônicas dos átomos ou das moléculas. Essa transferência acontece até mesmo no vácuo. Todos os corpos com temperatura acima do zero absoluto emitem radiação. A quantidade de energia irradiada depende da temperatura absoluta elevada à quarta potência, conforme a lei de Stefan Boltzmann. O balanço energético terrestre é um conceito-chave na climatologia. Ele expressa a relação entre a energia solar absorvida pela Terra e a energia que o planeta emite de volta para o espaço. A energia incidente é, majoritariamente, a radiação solar de onda curta. Parte dela é refletida por nuvens, superfícies claras e aerossóis. Isso vai definir o albedo, cuja média planetária é cerca de 0,3 ou 30%. O restante da radiação é absorvido pela superfície terrestre e pelos oceanos, sendo posteriormente reemitido como radiação infravermelha de onda longa. Se a energia emitida for igual à energia absorvida, o sistema vai estar em equilíbrio radiativo. Se houver diferença, a temperatura média global tende a se ajustar até que o equilíbrio seja restabelecido.
Desde a Revolução Industrial, a humanidade tem alterado significativamente o balanço energético terrestre. A emissão dos GES, que são os gases de efeito estufa, como CO2, CH4 e N2O, aumenta a capacidade da atmosfera de reter a energia térmica. A presença de aerossóis industriais pode tanto resfriar por aumento do albedo, quanto aquecer, dependendo da natureza e distribuição. Além disso, o desmatamento e a urbanização afetam a absorção de energia solar, alterando o albedo regional e a capacidade de troca térmica entre a superfície e a atmosfera. Essas alterações provocam forçantes radiativas positivas, elevando a energia líquida acumulada no sistema climático e contribuindo para o famoso aquecimento global. Olá, eu sou a Lívia, também estudante de Engenharia de Energias Renováveis, e vou prosseguir com a nossa apresentação. O problema surge quando esse mecanismo é amplificado artificialmente. A superfície terrestre aquece com a radiação solar e, de acordo com sua temperatura, emite energia na forma de radiação infravermelha. Essa radiação interage com moléculas da atmosfera, especialmente aquelas com momentos dipolares variáveis, como o dióxido de carbono, o metano e o vapor de água. Estes gases funcionam como corpos seletivos, absorvendo a radiação em faixas espectrais específicas do infravermelho. Após absorverem essa energia, eles a reemitem isentropicamente, ou seja, em todas as direções, incluindo de volta para a superfície terrestre. Esse mecanismo constitui o efeito estufa natural, que mantém a temperatura média do planeta em torno de 15 graus Celsius. Sem ele, a Terra seria cerca de 33 graus Celsius mais fria, com média de menos 18 graus Celsius. O problema surge quando esse efeito é amplificado pelas emissões antrópicas de gases estufa, aumentando a retenção de calor por radiação e provocando desequilíbrios no balanço térmico global. Cada gás de efeito estufa possui diferentes capacidades de absorção de radiação, tempos de permanência na atmosfera e potenciais de aquecimento global. O dióxido de carbono, proveniente da queima de combustíveis fósseis, tem longa vida atmosférica e responde pela maior parte da forçante radiativa. O metano, liberado por processos agropecuários e decomposição de matéria orgânica, tem potencial de aquecimento global cerca de 28 vezes maior que o dióxido de carbono, embora com permanência menor. O óxido nitroso, associado ao uso de fertilizantes, possui altíssimo potencial de aquecimento e longa duração. O vapor de água, embora natural, de curta duração, age como amplificador, pois sua concentração depende da temperatura. A presença crescente desses gases na atmosfera tem desequilibrado o sistema climático, contribuindo para eventos extremos, alterações em padrões de precipitação e elevação do nível médio dos oceanos. A transferência de calor desempenha um papel crucial no equilíbrio térmico da Terra. A interação entre radiação, condução e convecção garante que a energia absorvida da radiação solar seja redistribuída de maneira a manter a temperatura global. No entanto, a presença de gases de efeito estufa amplifica esse processo, retendo mais calor na atmosfera do que o normal. Esses gases, ao absorverem e reemitirem radiação infravermelha, alteram a dinâmica da transferência de calor, dificultando a saída de energia para o espaço. O aumento dessas concentrações altera o balanço energético da Terra, intensificando o efeito estufa e provocando o aquecimento global. Assim, a compreensão dos mecanismos de transferência de calor é fundamental para entender as causas e os impactos do aquecimento global e, consequentemente, para desenvolver estratégias eficazes de mitigação. Chegamos ao fim desta apresentação. Agradeço muito a atenção e o interesse de vocês em acompanhar esta reflexão sobre transferência de calor, balanço energético terrestre e aquecimento global.
Compreender estes processos é essencial para enfrentar os desafios climáticos do nosso tempo. Muito obrigada e até a próxima.